Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. As nossas emissões são sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida em 97.1. O meu nome é João Nuno Pinto e é com muito gosto que converso com os nossos convidados diariamente para trazer até si alguma informação adicional relativamente a determinadas situações que acontecem no nosso mundo. E hoje vamos falar de... Como é que eu ia te explicar? Eu quero chamar isto duas lutas ou duas guerras que há muito estavam a ser adiadas. Bem, uma delas, infelizmente, está-se a dar, que é a intervenção dos Estados Unidos e de Israel no Irão, e a outra é um possível embate entre Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho. O nosso convidado de hoje é o Miguel Alçada Batista. Boa noite, Miguel. Olá, boa noite. Obrigado por estares aqui. De alguma forma, acho que parecem, de facto, dois embates que estavam a ser adiados, não é? Duas lutas que se antevia e que uma delas, infelizmente, está a acontecer. A acontecer mesmo e a outra não saberemos se vai acontecer, nem em que termos. Mas em bastidores já parece que vai havendo. Sim, embora Pedro Passos Coelho diz que apenas se apresenta como um livre pensador e que não quer, de modo algum, portanto, ser um bug do sistema. Essa é a postura dele, mas falaremos disso. Muito bem. Olha, vamos começar com o conflito no Irão. Mais do que falar dos bombardeamentos, aquilo que temos assistido na comunicação social de uma forma geral, não seria importante que nós tivéssemos a consciência do quão o Irão é diferente de outras potências regionais, o facto deles serem herdeiros do Império Persa e não árabes, por assim dizer, nómadas como outras tribos, e serem, no fundo, depois, aqueles que se consideram os herdeiros diretos do profeta, neste caso xiitas, sendo pelo lado do genro de Maomé o Ali. Sim, acho que é interessante contextualizar isto, digamos, desde 1979. Ou seja, o Irão é, digamos, o principal inimigo dos Estados Unidos dos últimos tempos. Isto porque tivemos a União Soviética como inimigo, mas entre a União Soviética e os Estados Unidos havia uma inimizade, entre aspas, civilizada. Cumpriam-se as regras normais de inimigos, quer dizer, conversavam, havia embaixadas e tudo mais. Ora, no Irão é um caso diferente. Quando os ayatollahs, portanto, quando Khomeini tomou o poder em 1979, já agora também recordar isto, esse regresso de Khomeini, portanto, que estava exilado em França, foi muito saudado pela esquerda europeia, era o regresso às raízes, assim é que as coisas deviam ser e tudo mais. Portanto, ele foi fundar uma teocracia horrível. Eu diria que o Irão é, a nível de Estado organizado, a par da Coreia do Norte, os dois piores regimes que existem atualmente no mundo, se tirarmos os chamados Estados falhados, se tirarmos os Haitis e tudo mais, digamos que não há um regime bem organizado. Agora, em termos de regimes organizados, o Irão será um dos piores regimes do mundo. Ora bem, em 1979, quando Khomeini regressou ao Irão, houve um grande incidente que foi a tomada da Embaixada dos Estados Unidos. E logo aí foi a grande humilhação para a América. Portanto, os americanos foram feitos reféns, foram humilhados, foram vendados, foram exibidos. Portanto, enquanto uma das regras normais, as pessoas agora falam muito de respeito por direito internacional. Uma das regras básicas de respeito por direito internacional é respeitar as embaixadas e, portanto, que ali não existiu, e então foi uma grande humilhação dos americanos.
era na altura, ou seja, o final coincidiu com as eleições americanas. Uma das razões porque Jimmy Carter, dizem que perdeu as eleições, foi justamente pelo facto dos americanos terem sido humilhados no Irão, e desde aí que as relações não melhoraram. Ou seja, Khomeini, ele chamou aos Estados Unidos o grande Satã. Portanto, o grande demónio, portanto, em termos de uma religião abraâmica, digamos assim, é a pior coisa que se pode chamar a uma pessoa. Portanto, o Irão teve este tempo todo a dizer morte aos Estados Unidos, morte a Israel, e, portanto, este é o contexto em que ocorre esta intervenção. Há muita coisa que nós não sabemos desta intervenção, há muita coisa, inclusivamente não sabemos onde é que ela nos vai levar, nem quais são os objetivos dela. No entanto, há dois objetivos que eu compreendo e que eu mesmo não simpatizando com Trump, acho que fazem sentido, quer na perspectiva dos Estados Unidos, quer na perspectiva de Israel. Uma das coisas que me parece básica é o Irão não pode ter uma bomba atómica. Assim, não pode, porque a lógica de uma bomba atómica eu tenho-a e não a utilizo. E no caso do Irão, muito possivelmente, a lógica será eu quero a ter para a utilizar. E muitas das vezes, e alguns muçulmanos mais radicais, a ideia de ter uma bomba é utilizá-la contra Israel. Falou-se um bocadinho disso, um escritor francês que esteve em Lisboa contou que apanhou um táxi para o aeroporto, então, e estamos a falar de Lisboa, não estamos a falar de nenhum sítio esquisito, e que o taxista que o levou ao aeroporto, portanto, o que lhe disse foi era bom, era nós, o taxista que era paquistanês, era bom nós termos uma bomba para acabarmos com Israel. Mas o Paquistão é uma potência nuclear. Portanto, é uma potência nuclear, mas o Paquistão, obviamente, ou o Paquistão não utiliza a bomba, e até muito possivelmente o utilizaria contra a Índia. Agora está preocupado com o Afeganistão. Sim, neste momento há uma guerra, um conflito aberto, Paquistão-Afeganistão. Exato, mas o que eu quero dizer não é exatamente o Paquistão, mas é que em muitos muçulmanos, e no Irão, em muito da inteligência iraniana, há a ideia de ter uma bomba para a utilizar. Aquilo que para nós nos parece que é uma coisa que não faz sentido. Portanto, a ideia de que o Irão não pode ter uma bomba nuclear parece uma ideia razoável, nomeadamente na perspectiva de Israel. Agora, também temos aqui algumas histórias mal contadas, porque na anterior intervenção o que disseram era que com a tal bomba de perfuração que tinham atrasado de forma irremediável o programa nuclear. E houve um bombardeamento recente, exatamente, não é? De Israel também. Nesse bombardeamento recente, portanto, que não... É assim, obviamente que isso não se casa com a intervenção atual. Depois, uma mudança de regime. Será que é isso que eles querem fazer? Ou seja, a decapitação do regime dá a ideia que é isso que será feito. Mas isso não entendemos em que termos, não entendemos como é que a coisa poderá evoluir. Será que, e isto é uma questão que alguns comentadores começam a colocar em cima da mesa, não estará a Casa Branca a fazer as guerras de Israel? Ou seja, conforme eu disse, é mais compreensível, sob o ponto de vista de Israel, esta tomada ou este comportamento, do que no ponto de vista dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos há muita gente que tem exatamente esse discurso. Porque assim, quando o Trump chegou ao poder, grande parte do MAGA dizia: nós não queremos guerras fora do nosso território. Portanto, eles conseguem, entre aspas, vender a ideia de guerras de fronteira para defendermos a fronteira, para que as drogas não entrem e tudo mais. Isso numa lógica interna, isso ainda é vendável, entre aspas, mas dentro dos republicanos atualmente já há muitas vozes que se levantam, quer dizer, esta guerra, na nossa perspectiva, não faz sentido, porque
Esse foi exatamente muito do discurso que levou Trump à Casa Branca. Quer dizer, nós não vamos fazer, não vamos fazer guerra. Na Venezuela, por exemplo, não promoveu uma mudança de regime, não é? É verdade, quer dizer, o Trump dizia que só houve 2 pessoas na Venezuela que perderam o emprego, com a atuação deles. E é assim, possivelmente um dos objetivos, um dos objetivos desta intervenção não será necessariamente levar a democracia ao Irão, porque isso foi uma das coisas que foi muito criticada por Trump no que aconteceu no Iraque, ou seja, quando Bush enviou as tropas para o Iraque, a ideia era vamos construir uma democracia no Iraque. Isso falhou. Portanto, foi um rotundo falhanço, e uma das coisas que Trump diz é assim, nós não vamos fazer isso. E depois, o mudar o regime, fazer uma operação de maior extensão, implica as chamadas botas no terreno. Ou seja, pôr soldados... E não me parece que Trump esteja disposto a isto. Olha, Miguel, obviamente, e conhecendo também o regime iraniano e a forma repressiva com que, por exemplo, a polícia dos costumes intervém, existindo algumas mortes a ser investigadas e, de facto, questionadas relativamente àquilo que foi a intervenção dessas polícias. Nós recentemente vimos alguns números que em 2 dias, nestas manifestações, teriam morrido 30 mil pessoas. No pior dia dos bombardeamentos de Israel em Gaza, morreram 8 mil pessoas. Estes números não batem certo. São números que ficam abaixo dos números de Hitler na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. O que é que fará também a comunicação social empolar determinadas informações? É assim, muita da esquerda, digamos, tem uma simpatia por todas as causas que são contra o nosso mundo. Digamos assim, contra a nossa forma de viver. Sim, eu continuo a achar que o livro que melhor explica a política internacional e que nos permite melhor olhar o mundo é um livro que já tem uns aninhos, ainda foi antes do 11 de setembro, é O Choque das Civilizações. E muitas das pessoas que... ou seja, a esquerda simpatiza por todas as civilizações que são contra a nossa. Ou seja, se houver uma ideia comunista que é contra a nossa civilização, a esquerda simpatiza com ela, mas se houver uma teocracia que trata mal as mulheres, que impõe uns costumes extremamente... A verdade é que temos ouvido o silêncio, por exemplo, em relação às mulheres no Afeganistão, o silêncio absoluto. Sim, inclusivamente houve alguns opinion makers que acharam que devia haver compreensão pela forma dos talibãs atuarem. Porque, sobretudo, essas pessoas odeiam a nossa forma de viver e muito do seu raciocínio tem, sobretudo, a ver com isso. Portanto, há claramente double standards na forma como se olha isso. Quer dizer, eu pensei, quando houve as manifestações de civis no Irão, portanto, a favor da democracia, contra uma teocracia, a favor dos direitos das mulheres, isso se... a esquerda que existisse fosse uma esquerda, entre aspas, pura, seria a primeira, o tipo de movimentos que eles... A associar-se, a acarinhar e tudo mais, mas o que temos é que, é assim, se eles são inimigos dos Estados Unidos, se os Estados Unidos são os nossos inimigos, então eles são os nossos amigos. Bem. Olha, vamos aqui às diferenças e não vamos fazer nenhuma intervenção teológica profunda, mas é necessário entender aqui algumas diferenças, porque Teherão não teve qualquer tipo de problemas em bombardear territórios de países árabes e muçulmanos vizinhos. Sim, é verdade. Conforme dizia
vi um tweet, já não sei de quem há pouco tempo, a dizer que o Irão já bombardeou mais países árabes do que Israel. Portanto, não, assim, claramente, assim, o que também não se entende exatamente na perspectiva de Teherão de qual é a estratégia associada, e há quem associe isso a alguma desorientação política, até de alguma decapitação de poder que tenha havido. Ou seja, nós não sabemos exatamente qual é essa estratégia associada. Mas Teherão não se inibe de ter práticas políticas um bocadinho estranhas. E se eu disse que uma das coisas que é compreensível é que separe qualquer veleidade nuclear de Teherão, há outra coisa que também é compreensível que se procure travar, que é que Teherão usa sistematicamente um conjunto de proxies para atacar o Ocidente. E pode ser o Hezbollah, em que treinam e financiam e tudo mais, pode ser os Houthis e tudo. Ou seja, as práticas do Irão atuar no xadrez internacional são para aqueles que são os defensores do... Miguel, é verdade, mas em nada são diferentes de algumas práticas da CIA em fim dos décadas de 60, 70, por exemplo, na América Latina, não é? Em que também apoiavam, tens o caso do Irão Contras, tens o caso dos sandinistas, não é? Assim, eu não estou a defender o Irão, só estou a dizer que às vezes as semelhanças surpreendem mais do que as diferenças. Ou seja, e os Estados Unidos também não são nenhum anjinhos, no sentido dos Estados Unidos também muitas vezes se movem por interesses. Ou seja, não... E acho que há quem diga, e desculpa ter interrompido, que a grande vítima que os Estados Unidos quer, por assim dizer, tornar em vítima, passa o erro gramatical, é a China, ao fazer com que o preço do petróleo possa aumentar do maior fornecedor de petróleo à China, que é precisamente o Irão. É assim, eu não faço uma análise tão detalhada. Ou tão de xadrez de, ora bem, vamos estar 3 jogadas à frente e vamos ver o que é que isso está, 3 jogadas à frente. Ou seja, a China, no meio disto tudo, também é uma incógnita, até porque há muitas coisas que se estão a passar na China neste momento e as quais nós não temos acesso, não sabemos exatamente. Por exemplo, houve uma decapitação do poder militar chinês muito brevemente, uma coisa muito pouco falada no Ocidente, é uma coisa, por exemplo, eu tenho poucos conhecimentos para fazer uma interpretação minimamente válida daquilo que está a acontecer, ou seja, como é que este conflito irá impactar a China por um lado e impactar a Rússia por outro. Ou seja, o Irão é um dos grandes fornecedores de drones para a Rússia, para a guerra da Ucrânia. Se isto vai ter um impacto significativo ou não, é uma coisa que não sabemos. Portanto, tentando ver as jogadas em todos os tabuleiros é relativamente difícil. Agora, fazendo esta leitura mais imediatista, mesmo assim é difícil ver onde é que a coisa pode chegar, nomeadamente o que é que vamos ter. Vamos ter mudança de regime? Não vamos ter mudança de regime? Quanto tempo vai durar estas ações? Portanto, vão durar um mês? Vão parar no final da semana? Neste momento o que temos são, sobretudo, incógnitas. Até porque eu recordo-me, quando era substancialmente mais jovem, e tu também, que os Estados Unidos chegaram a ser amigos do Saddam Hussein, precisamente, na guerra Irão-Iraque. Na guerra Irão-Iraque, porque o Saddam Hussein seria o laico, digamos assim, e, portanto, do lado do Irão seria a teocracia, e, portanto, era muito o laicismo contra a teocracia, e havia uma associação dos amigos do Iraque, que em Portugal era chefiada pelo Ângelo Correia. Havia já nem me lembrava. Mas isso, de facto, é para nós vermos como as narrativas mudam e que são realidades relativamente complexas. Olha, Miguel, achas que vai ser uma intervenção rápida, como a Casa Branca tem dito, 4 a 5 semanas? É assim, eu penso que vai ser sempre acho que é expectável que seja rápido, sabendo que os Estados Unidos não querem fazer
uma intervenção com botas no terreno. Okay. Portanto, vai haver um conjunto de objetivos, e é o objetivo 1, check, objetivo 2, check, e por aí, portanto, e quando os objetivos estiverem atingidos, irá haver uma retirada. Uma das coisas que não sabemos, que é uma incógnita, é se vai haver uma resposta por parte da população aos incentivos que os Estados Unidos estão a fazer para que vá para a rua. Porque também é uma coisa um bocadinho estranha, de facto, um povo apoiar aquilo que é um ataque de uma potência inimiga. Se as pessoas que estão no exterior, portanto, do Irão, essas pessoas, no geral, de forma muito aberta, apoiam esses ataques. Portanto, são pessoas que fugiram de um regime horrível e que veem esta hipótese como uma réstia de esperança. Já agora também um pequeno à parte. Há manifestações em várias partes do mundo de iranianos a apoiarem este ataque. Muita da comunicação social apresenta essas manifestações como a favor da paz e do fim da guerra. Basta ler os cartazes que estão nessas manifestações. Estas manifestações são de júbilo pelo que está a acontecer no Irão e de incentivo ao que está a acontecer no Irão. Ou seja, os iranianos que estão no exterior, portanto, são iranianos que têm a noção que o regime que lá está é um regime péssimo, é um regime opressivo, é um regime que trata mal as mulheres. Portanto, sobre isso não há dúvidas. Para terminar, e era bom que a guerra também terminasse tão rápido como terminamos às vezes as conversas sobre determinados tópicos, tu achas que, de alguma forma, se houver uma mudança de regime, poderemos assistir a uma reorganização do Médio Oriente, no sentido em que, tal como a Arábia Saudita chegou aos acordos de Abraão com Israel, mas mantém as suas reservas em relação a Israel, isso era importante acontecer com o Irão? Sim, era importante. Ou seja, se houvesse uma mudança de regime, isso seria o game changer em todo o xadrez do Médio Oriente. O Irão é o grande patrocinador portanto, digamos assim, do ódio a Israel que existe. Ou seja, os outros países, embora obviamente nunca serão os melhores amigos do mundo com Israel, mas estão dispostos, e é isto que aparentemente é o objetivo dos Estados Unidos, a que haja uma coexistência pacífica do qual todos possam beneficiar. Esse cenário é um cenário que não é viável enquanto existir um Irão que tem no seu ADN a supressão de Israel. Muito bem. Enquanto isto existir, não há um Médio Oriente minimamente com paz, porque, conforme disse o Irão, ou de uma forma mais direta ou utilizando os proxies, irá sempre incentivar esse tipo de ambiente. Muito bem. Miguel, coexistência pacífica foi aquilo que Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro foram tendo ao longo dos últimos tempos, mas isto é uma história que vem de longe, não sendo Montenegro um dos primeiros passistas, por assim dizer, naturais, foi líder parlamentar de Pedro Passos Coelho. Eu tenho a sensação que, a nível político, há três pessoas, quando falam, a política ouve e o país ouve: Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho e Ramalhianes. Não por esta ordem específica, mas sempre que falam, parece que o país ouve. Há aqui alguma ruptura clara, e há aqui o aparecimento de um possível movimento que venha trazer Pedro Passos Coelho de volta à vida política ativa? É assim, em relação a Pedro Passos Coelho, eu acho que nós podemos analisar basicamente duas coisas. Há uma que eu me vou recusar a fazer, porque não sei. Há muitas pessoas que tentam ver quais são as intenções de Passos
a nível de carreira política. Passos, na entrevista que deu ao Eco, foi muito claro em que diz que não tem qualquer intenção de entrar na política e, quando o fizer, que o faz com toda a clareza do mundo. Ou seja, Passos, quando se posicionou para ser presidente do PSD, anunciou, digamos, 2 anos antes que estava a pensar fazer isso e fez isso, posicionou-se, concorreu e ganhou. Portanto, esse foi o percurso de Passos Coelho para chegar à liderança do PSD. Pedro Passos Coelho disse na entrevista que deu ao Eco, de forma clara, que se tiver a intenção de o fazer, o fará com a mesma clareza e não o fará mandando recados. Por isso eu tenho muita dificuldade em dizer, não, o Passos está a fazer isto. Ou seja, eu gosto de pessoas livres. Gosto de pessoas que dizem o que pensam, que não têm agendas muito complicadas. Passos está-se a apresentar como tal. Se o apresentar-se como tal corresponde à realidade ou a uma agenda muito elaborada, eu não sei, mas vou-lhe dar o benefício da dúvida. Portanto, eu não faço grandes leituras. Agora, o que me parece também interessante é analisar as diferentes coisas que Passos disse e ver se fazem sentido ou não. E eu acho que a maior parte das coisas que Passos diz fazem sentido. Ou seja, há uma da qual eu terei mais dúvidas, que foi na avaliação que fez do Ministro da Administração Interna, e que a única consequência disso é, digamos, tirar força ao Ministro. Não acho que terá sido... Agora, muitas das coisas que Passos diz, nomeadamente da falta de vigor deste governo, que parece um governo cansado, na falta de ímpeto reformista deste governo, eu acho que Passos tem toda a razão e acho que o governo deve ver isto como um estímulo e que não é necessariamente uma coisa mal que tenha acontecido. Mas a verdade é que, de algum tempo para cá, também Luís Montenegro começou a ser mais contundente e mais defensivo quanto a declarações de Pedro Passos Coelho. Uma das coisas que eu utilizo muitas vezes para tentar avaliar intenções é o timing das declarações. E Pedro Passos Coelho tem um timing quase perfeito quando fala. Eu duvido que uma pessoa que tenha a vida política que Pedro Passos Coelho teve não saiba que está a intervir, por exemplo, no momento em que se aproximam umas legislativas ou no momento em que cai o governo de António Costa, a maioria de António Costa. Não é? Sim, é verdade, é assim. E Pedro Passos Coelho neste momento tem um capital muito grande e um capital que não é transmitível, que é assim, nunca houve uma maioria sociológica de direita tão grande em Portugal como há agora. Atual. Só que o que é que existe? Existem 2 blocos de direita que não se podem ver um ao outro. Ou seja, existe, digamos, um ódio profundo entre os 2 blocos de direita, entre um PSD e entre um Chega. E o único denominador comum, a única pessoa que tem alguma capacidade, ou que teria potencialmente, se quisesse, de agregar esses 2 blocos, seria Pedro Passos Coelho. Portanto, Pedro Passos Coelho tem esse enorme potencial, só que é um potencial que, ao que parece, ele não quer... e não sei se pode utilizar de maneira efetiva. Porque também, se nós olharmos para os calendários, ou seja, se Pedro Passos Coelho tivesse muita vontade de ter poder, teria sido candidato nas eleições presidenciais e teria ganho essas eleições presidenciais com alguma facilidade. Teria sido a única pessoa capaz de agregar... Mas quando ele fala em projeto inacabado... Sim. Significa que talvez não seja na presidência... Não, e assim, ele inclusivamente também diz na entrevista ao Eco que não acha que um presidente não faz nada de especial. É bom que lá esteja uma pessoa decente, normal e tudo mais, mas não é a partir da presidência que se mudam as coisas. O que eu acho que também é verdade. Agora, será que Passos está a pensar numa coisa mais elaborada, tipo cai o governo e eu posiciono-me para de lá tirar Montenegro? Primeiro, também não era líquido que, se o fizesse de forma agressiva, que conseguisse tirar Montenegro. Ou seja, o que é que nós sabemos? Sabemos que o incumbente, aquele que é o primeiro-ministro, se
só sai do poder se quiser sair pelo pé dele. É muito difícil que esteja um challenger, portanto, de fora, que desafie o primeiro-ministro e diga eu é que quero ir para presidente. Mas olha que a queda do governo não implica eleições. A queda do governo pode ser sucedida de apresentação de um outro nome para primeiro-ministro por parte da coligação ou do partido vencedor. E depois Sim, mas é assim, mas aí Passos seria sempre acusado de não ter legitimidade democrática. Isso é o que ele... Sim, assim, Porque aí eu veria o Chega, por exemplo, a apoiar... Sim, isso seria agora, não é assim, é um cenário que vejo como muito pouco provável, ou seja, eu acho que Passos para chegar ao poder deveria querer chegar com o máximo de legitimidade democrática, que não teria dessa forma. Agora é assim, eu acho que se Passos se apresentasse a eleições, ganharia as eleições com uma relativa facilidade. Agora, nós temos lá Montenegro neste momento e Montenegro não parece disposto a estender uma passadeira vermelha para que Passos venha. Até porque me parece que vem agora 2, 3 anos de relativa estabilidade, porque não conseguimos viver a tantas eleições. Mas uma das grandes diferenças entre um PSD liderado por Passos e o PSD de Montenegro seria, por exemplo, as linhas vermelhas que Montenegro sempre estabeleceu. Passos considera que é um erro político e, inclusive, considera que essas linhas vermelhas acabaram por dar mesmo mais força ainda ao Chega. É verdade, embora eu acho que é muito difícil fazer reformas com o Chega. Isto porque assim, o Chega basicamente é um partido populista. Um partido populista gosta de maximizar ganhos e não gosta de ter perdas, digamos assim. Portanto, grande parte não lhe vou chamar ideologia, se calhar a praxis do Chega tem a ver com assistencialismo, tem a ver com estatismo, tem a ver basicamente com, entre aspas, dar coisas às pessoas. É assim que se consegue, digamos, popularidade em Portugal e é assim também que se consegue que o país não vá a parte nenhuma em Portugal. E, assim, olhemos, por exemplo, para o pacote laboral. Assim, o Chega, a primeira reação do Chega foi que seria a favor do pacote laboral. E quando se começou a ver os items do pacote laboral, o Chega começou-se a pôr de fora. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma das coisas que o pacote laboral diz é que uma empresa pode dispensar pessoas e pode fazer outsourcing de serviços. Se nós pensarmos em termos mais, vamos dizer, diretos, para não utilizar a palavra populista, isto é um tipo de coisa que nos pode chocar. Okay, então a pessoa vai dispensar pessoas e depois vai fazer outsourcing. Agora, se nós pensarmos em termos de negócio e de competitividade das nossas empresas, isto é uma coisa que pode fazer sentido. Se calhar uma empresa pode estar muito mal porque tem a sua rede de distribuição própria, enquanto numa economia moderna devia externalizar essa rede de distribuição. Se calhar para a empresa sobreviver faz sentido. Agora, dizer isto às pessoas é uma coisa que faz perder votos, uma coisa que não é popular. Se calhar uma empresa vai ter que perder algumas pessoas em áreas não estratégicas para ficar mais competitiva e para poder sobreviver. Portanto, isto é o tipo de discurso que o Chega nunca vai ter. O Chega vai sempre dizer não pode despedir pessoas e para depois contratar serviços. Ou seja, todos os discursos que sejam mais elaborados, que sejam mais difíceis de fazer. Portanto, quando vamos às medidas concretas... Mas então o que é que Pedro Passos Coelho vê que nós não vemos, que tu não vês? Essa é que é a questão, porque Pedro Passos Coelho diz que as linhas vermelhas estão erradas e do meu ponto de vista, se eu analisar aquilo que é a leitura do voto das pessoas, aquilo que o povo está a dizer é espera aí, nós temos uma visão mais à direita. Não, é assim, o que eu também acho que não devem haver linhas vermelhas, mas que essas linhas, ou seja, no sentido para obrigar o Chega a decidir-se. Ou seja, eu acho que, por exemplo, a TAP, o Chega também é a favor que
a TAP se mantenha no Estado ou parte no Estado. O Governo chegou a uma solução de compromisso em que a TAP vai ser vendida a apenas 49%. Eu acho que o Governo deveria ter sido muito mais ambicioso, claro, e deveria, é assim, nós queríamos vender a TAP a 100% e é o PS e é o Chega que não deixam que estas reformas se façam. A mesma coisa em relação ao pacote laboral, ou seja, o Governo tem que obrigar os outros partidos a ir a jogo para dizer nós não modernizamos o país porque não conseguimos fazer. Mas por outro lado, Miguel, e estamos obviamente a ler a política como ela é. Quando eu vejo Montenegro a tomar decisões em relação aos imigrantes, quando eu vejo Montenegro a propor que os prisioneiros vão limpar as matas por causa dos incêndios, eu estou a olhar para propostas que o Chega colocou em cima da mesa, que foram liminarmente chumbadas, pois com uma vírgula aqui, outra ali, vamos nós implementar. Não, é assim, mas eu, obviamente, como a proposta por ser do Chega, não passa a ser uma má proposta. Não, mas estás a ver, sim. Eu traço linhas vermelhas, sim, mas depois faço copy-paste. Não, é assim, se houver proposta... Não, é assim, inclusivamente, eu acho que... em termos realísticos, o PSD não tem maioria, portanto deverá ter algumas conversas institucionais com o Chega, como por exemplo terá tido para a lei da imigração. Embora eu acho que é muito difícil conversar com um parceiro que faz cartazes em que mete o Montenegro ao lado do Sócrates, dizer basta de corrupção, quer dizer, o partido do Montenegro, ir conversar com alguém que faz um cartaz desse tipo, ou alguém que vai para a porta da casa de família do Montenegro a dizer isto é o templo da corrupção, ou seja, o Chega não se coloca como um parceiro com o qual se possa falar muito. Mas mesmo assim, eu acho que o PSD deve falar com o Chega, porque em termos objetivos não consegue aprovar uma lei se tiver a oposição do Chega e a oposição do PS. Olha, Miguel, há algo que quem mais ou menos vai conhecendo a posição e a análise de Pedro Passos Coelho relativamente a Luís Montenegro, uma das coisas que preocupa Pedro Passos Coelho é um pouco a facilidade com que Montenegro cede a Marcelo Rebelo de Sousa e, por outro lado, também a Marcos Mendes. A escolha de Marcos Mendes, claramente ninguém a entendeu e se calhar isso dá força, lá está a tal amizade que existe. E há coisas que eu não posso dizer aqui, mas há de facto pessoas que participam em projetos políticos e não são escolha de Montenegro, são propostas vindas de Belém, provavelmente. Não sei, assim, eu não gostei da escolha de Marcos Mendes, embora eu acho que nós, nesta altura, portanto, estamos a acertar no Totoloto no dia seguinte. Ou seja, agora é claro que Marcos Mendes foi uma má escolha. Houve uma altura em que isso não foi assim tão claro. Que é uma das coisas que eu até acho engraçadas. Não achas que quando aparecem as primeiras sondagens logo do Almirante, não, aquilo devia logo ter... Não, é assim, eu acho que nestas eleições presidenciais tiveram esta coisa interessante, em que houve 3 vencedores que se dizia que era mais ou menos impossível. Portanto, páginas tantas seria impossível derrotar o Almirante. Depois pelo ciclo, seria impossível derrotar Marcos Mendes, era ele que ia para lá. E depois, no final, foi impossível derrotar António José Seguro. Portanto, eu acho que agora que é fácil dizermos que Marcos Mendes foi uma má escolha, mas eu acho que há um aspecto nestas presidenciais que dão força a Passos Coelho, que é o seguinte, que é o resultado que Coutinho Figueiredo teve. Ou seja, o Coutinho Figueiredo ficou claramente à frente de Marcos Mendes e se Marcos Mendes representa aquela forma costista de fazer política, que é empurrar com a barriga, deixar as coisas andar, portanto, dar uma no cravo e na ferradura, Coutinho representava uma visão reformista, uma visão nós temos que nos mexer, temos que fazer coisas, temos que pôr o país a ir para a frente. E houve uma grande fatia de eleitorado que deu força a essa visão. E eu penso que isso também dá força à visão de Passos Coelho, de que o
o governo de Luís Montenegro não pode ser um governo Costa 2.0. Por outro lado, também existem algumas questões muito específicas e que parecem questões mais ideológicas, que eu não sei também se Pedro Passos Coelho encontraria total apoio dentro do PSD. A eutanásia é uma delas. Pedro Passos Coelho fez uma intervenção relativamente à eutanásia, creio que solução demasiado radical, um artigo do Observador, sendo que Luís Montenegro o que deu à sua bancada parlamentar foi a liberdade de voto. Será que é Pedro Passos Coelho que está a descobrir um espaço à direita que o PSD não tem? Ou seja, eu acho que grande parte, ou seja, do erro do PSD é o erro que veio de Rui Rio, que era um PSD que tinha vergonha de ser um partido de direita. Se tu pensares, isso deu origem a 3 partidos políticos. Deu origem à Aliança do Santana Lopes, que não deu em nada, deu origem à Iniciativa Liberal e deu origem ao Chega. Ou seja, Rui Rio, basicamente, o que fez foi distanciar-se daquilo que foi o legado de Passos Coelho e aproximar-se do legado de António Costa. Isso foi, em grande parte, foi um suicídio político que deu uma direita absolutamente estilhaçada, portanto, e que, com muitas das pessoas a dizerem nós não nos revemos isso, quer dizer, se somos apenas um PS2 não faz sentido, porque o PSD sociologicamente sempre foi um partido de centro-direita, não é Centro-direita, o PS? Não, o PSD. O PSD okay. Sociologicamente sempre foi um partido de centro-direita, embora em termos formais a social-democracia seja o socialismo democrático, claro. Seja mais ou menos, o PSD nunca foi um partido sociologicamente, nunca foi um partido, portanto, de esquerda. Assim, qualquer pessoa do PSD que seja relativamente antiga já foi insultado como fascista na vida. Portanto, o dizerem tu agora passas a ser de esquerda e tens vergonha de ser de direita foi uma coisa absolutamente contra a natura. Portanto, pessoas como Pedro Passos Coelho ou opinadores tipo Miguel Morgado e tudo mais conseguem ver com clareza que a grande maioria sociológica das pessoas que votam no PSD são pessoas de direita. Olha, por outro lado, achas que, de alguma forma, Luís Montenegro vive sempre com este fantasma do pacismo e de Pedro Passos Coelho por cima do ombro? Assim, eu acho que Luís Montenegro, independentemente de Passos Coelho ou não, tem falta de coragem política. Ou seja, conseguiu chegar ao poder, até em grande parte até lhe caiu nos braços, da forma como Costa saiu, e seria importante que ele chegasse ao poder, conforme dizem os espanhóis, com ganas. Ou seja, eu não estou aqui para fazer a mesma coisa, não estou aqui para ter um pessoal político um bocadinho melhor do que o que era o do PS, que o do PS de facto era francamente mau, e fazer as coisas fazer as coisas iguais de forma um bocadinho melhor. Não, é assim, eu acho que Luís Montenegro devia ter a coragem de fazer diferente, isto independentemente de Passos Coelho ou de quem quer que seja. Ou de quem quer que seja, exatamente. Ou seja, ele é o líder do governo, é o líder do partido. E tanto mais que Luís Montenegro não terá que ver forçosamente em Passos um antagonista, até porque se formos ao percurso, ou seja, enquanto Rui Rio vinha de uma via diferente de Passos Coelho, portanto Luís Montenegro é, entre aspas, filho de Passos Coelho, ou seja, quem criou politicamente Luís Montenegro foi Passos Coelho. Mas Luís Montenegro sempre foi o grande apoiante de Marcos Mendes e chegou a apoiar Manuela Ferreira Leite contra Passos Coelho. Assim, mas
o que é que deu visibilidade a Montenegro? Sim. Foi quando Passos Coelho o colocou como líder parlamentar. Portanto, quando eu digo que é filho, ou seja, a relevância política de Luís Montenegro veio de... Aliás, tanto quanto me lembro, Luís Montenegro era quase o 12º ministro, porque as intervenções dele tinham alavanca suficiente. Sim, até assim, ele nunca foi daqueles que, a quem o chefe do governo dizia, pá, fala menos. Sim, e que mostrou qualidade e garra, como assim, ele foi um excelente líder parlamentar, não? Olha, por outro lado, quando vemos a situação que atualmente se vive no PSD e no governo, mais no governo, a verdade é que nunca ninguém ouviu claramente Luís Montenegro a falar-nos do seu Portugal. Qual é o sonho que ele tem para Portugal? Ou seja, parece que está sistematicamente a ter que dar resposta a algumas coisas e não mostra aquele Portugal mudado, transformado, reestruturado que muitos anseiam. Sim, é verdade. Ou seja, a palavra inspirador aplica-se muito pouco a Luís Montenegro. Por exemplo, uma das coisas que Passos disse... pode não ser agradável de ouvir, e não é agradável de ouvir, mas que factualmente é verdade, é tipo, este governo tem 2 anos, mas parece que já tem, não sei se disse 4, ou... E é verdade. Cansado. Assim, está cansado, ou seja, Luís Montenegro devia-nos inspirar, dizia assim, este é o objetivo. Sim, e tanto mais que eu acho que o povo português, que é conservador, não é um povo que esteja disposto a assumir muitos riscos, mas se nós fizermos este tipo de sacrifício, vamos conseguir chegar a este determinado ponto, ou seja, se houver uma meta, se calhar o povo português não será tão conservador como nós às vezes acreditamos que é, e de alguma forma estará disposto a fazer essa aposta. Conforme eu disse, eu acho que com os resultados de Cotrim, que ultrapassaram imenso aquilo que são os resultados da IEL, são um sinal que há muitas pessoas, que há um eleitorado também mais jovem, tudo mais, que está disposto a fazer isso. Quer dizer, que aquela coisa do PS, do PSD, do irmos morrendo devagarinho, há pessoas que não se revêem nisso, que aspiram melhor para eles, que aspiram melhor para os filhos dele, se calhar que está na hora de darmos esse passo. Achas que de alguma forma José Luís Carneiro e também André Ventura esfregam as mãos com algum contentamento a ver esta luta de sombras para já e tentar capitalizar o PS, a tentar recuperar aquilo que foi noutros tempos, e o Chega a tentar afirmar-se cada vez mais como alternativa até ao PSD? É assim, é possível, mas eu acho que, assim, conforme eu disse, se Luís Montenegro tiver a reação correta a estas intervenções de Passos, eu acho que não é necessariamente mau para o PSD. E qual é que, na minha perspectiva, é a reação correta? A minha perspectiva é que Luís Montenegro adquira o ímpeto reformista de que ele, Luís Montenegro, precisa, de que o PSD precisa e de que o país precisa. E eu acho que ele terá uma legitimidade acrescida se o fizer. Quer dizer, o facto de Passos Coelho estar a dizer isso, o facto de alguns partidos da oposição também terem vindo à boleia dizer sim, o Passos tem razão em dizer isso. E então Montenegro poderá dizer, mas desculpem lá, eu quero reformar. Passos Coelho disse que queria reformar. Quando Passos disse, vocês também disseram que também queriam. Então, e agora queremos fazer as coisas... Ou seja, é passar a bola para o lado dos partidos que deveriam apoiar. Sim, exatamente. Seja ele PS, seja Chega e Iniciativa Liberal. É assim, o Luís Montenegro diz que tem poucas, ou acho como tendo poucas condições para fazer reformas. Eu acho que é verdade, tem poucas condições para fazer reformas, mas se não o tentar... Se não passar a bola para os outros, se não disser o nosso plano é este, e portanto vocês vêm a jogo ou querem adiar o país. Aí pode capitalizar. Exatamente. Dizendo aos portugueses, olha, nós queremos reformar, os parceiros do outro lado da mesa é que não. Ou seja, até a única forma para que Montenegro, quando chegar a umas eleições, que não sabemos se vai ser o ciclo completo ou não, dramatizar minimamente a coisa.
Quer dizer assim, a única forma de Montenegro de apelar a uma maioria foi nós quisemos fazer coisas e por não termos uma maioria clara, portanto nós não conseguimos fazer aquilo que queríamos, que seria aquilo que iria conseguir Portugal melhor. E ficas tranquilo quanto ao eventual bom comportamento do futuro ocupante de Belém? Sem ser grande intervencionista, mas ele fica nas Caldas, não vai... Não é assim, pelas características de António José Seguro, a perspectiva é que sim, é que as coisas... António... embora, é assim, eu acho um bocadinho perverso o nosso sistema político. Pois. O nosso sistema político... Não dá para começar outro programa, está bem? Já estamos nos últimos segundos, sim. É um bocadinho perverso. As pessoas gostam do polícia mau e do polícia bom. Não é verdade, e portanto o governo faz de polícia mau e depois vem o presidente a fazer de polícia boa, assim, mas não antevenho que venham grandes problemas daí, e nisso Passos Coelho tem razão, o país não será bom ou mau pelo presidente que vai ter. Não, o das Caldas não nos vai chatear, Miguel Alçada Batista. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais este programa. Sabe que pode ver esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Clique lá no sininho para receber as notificações. Nós também, todos os dias, às 6 da manhã, em formato podcast, as conversas estão disponíveis, de maneira que a caminho do trabalho ou da escola podem ouvir os nossos convidados. Resta-me agradecer. Já-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Obrigado.